Bem, ouvintes amados, aqui estamos nós vamos falar hoje do quadro Conhecendo Melhor a Sua Bíblia. Vou falar um pouquinho sobre José hoje, José do Egito. José realmente é um tema bastante abrangente, também é um tema bastante fértil, né? Quando eu falo José, estou falando de José, o filho mais jovem, na verdade um dos filhos mais jovens de Jacó, né? Já que ele teve outro. E é um personagem bíblico de uma importância muito grande. Quando a gente fala de José, normalmente a gente acaba remetendo esse tipo de estudo ao jovem, não é? É uma história de sucesso, é uma história de bênçãos, mas também é uma história de fidelidade, também é uma história de cultivo à fé, né? A firmeza do jovem José e o seu amor à causa de Deus realmente é algo maravilhoso, é algo que nos deixa assim a ponto de estar sempre falando desse exemplo tão grande para os jovens e também para nós, porque o amor de José ao Senhor, mesmo passando por tantas tribulações, passando por tantas calúnias, passando por tantos problemas, é um exemplo a ser seguido por todos os cidadãos do reino dos céus, por todos nós, independente de sermos jovens ou não. Nós passamos tribulações, quem não passa, não é? Somos caluniados às vezes, quem é que não é? Às vezes somos mal interpretados, às vezes situações que nós não esperávamos que elas viessem nos trazer problemas e dores por aquele lado, elas acabam acontecendo. E o que fazer quando isso acontece? Nos revoltarmos, partirmos para a briga? Não é por aí, isso aí não é. Nós temos que estar preparados, enfim, para termos uma palavra de resposta às outras pessoas em qualquer circunstância, fala o apóstolo. Nós temos que ter uma resposta sempre. E não é a resposta, às vezes, da forma que nós vamos nos comprazer nela. Às vezes a resposta que nós vamos dar vai mostrar a nossa grandeza, embora, não é, nós estejamos sofrendo dano. Por outro lado, também nós vemos bênçãos proféticas de Jacó proferidas em favor de seus filhos, e essas bênçãos alcançarem de forma tremenda José, e mostram aí a importância dos frutos de um José em meio ao povo de Deus. Eu diria a todos nós, mas principalmente aos jovens, né? Nós que desejamos ser conhecidos, que nós sejamos conhecidos, de repente, pela nossa firmeza em Cristo. Que nós sejamos conhecidos por grandes obreiros, por sermos grandes obreiros, grandes servos do Senhor, pessoas usadas na mão de Deus. E que não sejamos conhecidos pela nossa instabilidade. Que não sejamos conhecidos pela nossa violência ou pelas nossas muitas paixões, mas que sejamos conhecidos por realmente sermos servos valorosos. Passamos tribulações, digo uma vez mais. Passamos situações difíceis, digo uma vez mais. Mas eu acredito, ouvinte, tenho certeza que é possível encontrar frutos e criar frutos, produzir frutos mesmo em meio a situações tristes, a situações que nós não temos nem razões para sorrir no meio delas às vezes. É possível encontrar os seus frutos, seus filhos espirituais, vivendo a realidade do reino dos céus, com certeza. A esperança de Deus não é como a dos homens. Deus sempre desejou salvar e abençoar todo mundo, né? Quando a Bíblia fala que nós fomos destinados, não está dizendo um grupinho, está dizendo todos. Todos nós fomos destinados ou predestinados à salvação, é evidente. Agora nós temos que tomar a decisão, temos que dar os nossos passos. Se você ler em 1 Timóteo 2,4, você vê que Deus sempre desejou salvar e abençoar todos os homens. José foi enviado ao Egito para a conservação da vida, para a salvação. Tanto da sua casa, veja você, não estamos falando aqui necessariamente daquela que seria a constituição da nação hebreia, Israel, não. Mas a Bíblia está falando que tanto da sua casa como também do povo egípcio. Deus sempre tem um projeto abrangente. A nossos olhos, está em Gênesis 45:5, você pode ler lá. A nossos olhos, para influenciar e salvar uma nação, a melhor estratégia é utilizar um cidadão local, importante, poderoso, vão dar mais crédito, afinal de contas fala a mesma língua, tal, não tem sotaque, não é verdade? Agora que nós estamos internacionais, eu diria que muita coisa parece dificultar mais a questão do estrangeiro, mas com o fim de salvar o reino egípcio, de repente Deus escolheu um estrangeiro. Deus escolheu um jovenzinho escravo que foi desprezado até mesmo pelos seus próprios irmãos. A maior parte da sua família, tirando o pai e mãe, desprezavam por inveja, desprezavam por
questões que até mesmo podemos falar na questão da família, né? De repente, Jacó deu uma atenção muito grande a José, despertou também inveja dos irmãos e tal. Mas de qualquer forma, ouvintes amados, Deus escolheu José. E José saiu da forma que saiu, de dentro da sua casa, dentro da sua família, que foi para o Egito. Os irmãos dele desprezavam ele. Mas o Senhor não vê como vê o homem. A esperança de Deus não é como a dos homens. Para Deus, de repente, aquele que seria um mero jovem, um escravozinho de nada, para Deus ele era a esperança do Egito, e era a esperança também de toda a terra. Era a esperança da própria família de Jacó. Aquele jovem atado, sem controle sobre a própria vida, era a pessoa preparada por Deus para a conservação da vida da sua família, da vida do seu povo, da vida dos egípcios, da vida, eu diria, do próprio mundo daquele tempo. Deus vê em você, prezado ouvinte, Deus vê em você, prezado jovem, prezado obreiro, desculpe, a esperança de muitas pessoas, de muitas nações. A salvação dos povos, a conservação da vida de muitas pessoas está sendo confiada a você. Você está de repente no processo de preparação para desempenhar uma função crítica, uma função de salvação de tantas vidas. Tenho certeza que nesse processo, às vezes, nem tudo está do jeito que você pensa que poderia estar. Porque às vezes, ouvinte, às vezes prezado obreiro, às vezes prezado jovem, para que nós possamos nos ver fora da nossa zona de conforto, nós temos que ser fustigados onde nós estamos, não é? Às vezes passamos por situações que não queremos passar. Provavelmente você não entenda. E você atribua a situação que você está vivendo a aquele famoso Deus não me ama ou todo mundo me odeia. Mas é preciso passar a olhar a situação de uma outra maneira. É preciso começar a olhar a situação de forma a entender que tudo concorre para o bem daquele que ama a Deus e que Deus, na verdade, está preparando você para uma grande obra. Eu imagino, ouvinte, imagino Débora, se José negligenciasse o seu papel. Sabe de uma coisa? Eu vou cair na gandaia. Se Deus estivesse comigo, isso não estaria acontecendo comigo. Isso é muito comum ouvirmos muito isso, comum, né?